Cumprimento a todos esta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar glórias a Deus pela minha vida, glorificar a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade de estarmos aqui unidos em um único e um só propósito, que é adorar o Senhor. Mais um dia, mais uma vez, para a glória de Deus, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus nos entrega com amor. Aleluia, glória a Deus, e com amor nós pegamos esse pão juntos, comemos, degustamos e vamos ser também abençoados juntos por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando para a glória de Deus em Lucas, no seu capítulo 14, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: que haverá uma grande ceia. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com Jesus à mesa disse-lhe: bem-aventurado, ou seja, muito feliz, aquele que comer pão no reino de Deus. Aquele que comer pão, aleluia, Jesus dizendo, aleluia, para um dos convidados que estavam com Jesus na mesa. Olha o privilégio de estar com Jesus na mesa, aleluia. E Jesus, então, ele diz para um desses convidados: bem-aventurado, muito feliz, é aquele que comer pão no reino de Deus. Que lindo! Olha que maravilha! Como será feliz aquele que tiver o privilégio de comer pão. Aleluia! No reino de Deus. Lá no reino de Deus, nós vamos comer pão com Jesus. Aleluia, glória a Deus. Versículo 16 do capítulo 14 de Lucas. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos à hora da ceia. Enviou seu servo para avisar os convidados. Então havia um certo homem, ele deu fez uma grande ceia na sua casa. Aleluia. Então ele disse ao seu servo para avisar os convidados que a ceia estava pronta e que iria ser servida. Aleluia. Vinde, porque a hora da ceia. Ele enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Então ele enviou o seu servo para avisar os convidados para vir para a ceia. Vem para a ceia. Vem cear com Jesus. Vem cear com o dono da casa. Aleluia, glória a Deus. Porque já está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a recusar. Disse o primeiro: eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Aleluia. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenha também por escusado. Eu não posso ir porque comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. E outro disse: eu casei-me agora, casei-me hoje, e por isso eu não posso ir. Aleluia. Voltando o servo até o Senhor, tudo contou para ele. Então ele ficou irado, o dono da casa. Disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Aleluia. Então o servo daquela casa, ele ficou irado. Aleluia, porque os convidados, as pessoas que ele convidou, aleluia, pessoas queridas,
recusou, tinha os seus afazeres e recusou, aleluia, não foram, não aceitaram o convite. E ele então deu uma ordem para o seu servo ir buscar, aleluia, pelas ruas, pelos becos da cidade e trazer então os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, está feito, estão todos aí, mas ainda há lugar. Aleluia, glória a Deus. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos becos, pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados vai provar a minha ceia. Aleluia, o servo disse que tinha mais lugar. Então o dono da casa mandou buscar mais, porque ele queria a casa cheia. Aleluia, Aramanai. Ele queria a casa cheia, mandou buscar mais. Andar, aleluia, pelo caminho, pelos atalhos e buscar mais. Aleluia, glória a Deus. Porque aqueles convidados rejeitaram. Aleluia, louvado e engrandecido o nome do Senhor. E eles então ficariam fora, não provará da ceia do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nós vemos aqui no Lucas capítulo 13, versículo 30, fala assim: contudo, há muitos que virão a ser primeiro, e os primeiros serão os últimos. Aleluia. Muitos virão a ser primeiros. E aqueles que foram convidados primeiros serão os últimos. Aleluia. Porque a escolha é minha, a escolha é sua. Deixar tudo para aceitar o convite do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de estar com Ele, ceando com Ele. Bem-aventurado é aquele que comer pão no reino de Deus. Aquele que aceitar o convite, ele será muito feliz. Aleluia, glória a Deus. Aquele que rejeitar, ele é um infeliz. Aleluia. E que nós venhamos aceitar o convite. Deus, ele está fazendo um convite para nós. Aleluia. Para que nós venhamos ceiar com ele. Aleluia. Nós devemos deixar tudo, todos os embaraços, tudo aquilo que está te embaraçando, os seus afazeres, aquilo que é importante para você. Aleluia, glória a Deus. Você precisa deixar tudo. Aleluia. E aceitar o convite do Senhor para ser muito feliz e comer pão no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. E não, aleluia, ficar fora da ceia que está sendo preparado para nós. Aleluia. Quando tiver tudo pronto, está sendo preparado para nós um banquete, uma ceia lá no céu. Aleluia. As bodas do Cordeiro está sendo preparado para nós. Aleluia. E quando tiver pronto, tudo preparado, aleluia, nós vamos ser avisados. Aleluia. Vamos ser avisados que está pronto. Aleluia, glória a Deus. E nós devemos deixar tudo, largar tudo. Vale a pena deixar tudo. Vale a pena largar tudo. Nosso coração não pode estar posto nessas coisas desse mundo, materiais. Aleluia. Porque aonde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Aramanai. O nosso coração não pode estar, aleluia, preso. Nós devemos estar livres, aleluia, para quando estiver tudo pronto e nós formos avisados,
aleluia, aramanai, e assim aceitar o convite. Aleluia, glória a Deus. Aceitar o convite para estar ali na ceia com o Senhor, comendo pão no reino de Deus com o nosso Senhor. Aleluia. E Deus, ele quer a casa cheia. E aquele que rejeitar, aleluia, aquele que rejeitar não vai provar da ceia do Senhor, vai perder, vai ser um infeliz. Mas aquele que é pobre, aleluia, glória a Deus, aleijado, cego, coxo, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, tem o coração quebrantado, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, vão cear com o Senhor, aleluia. O Senhor, ele quer a casa cheia, aleluia, aramanai, para cear com ele, ali no reino de Deus. E bem-aventurado, aleluia, são aqueles que assentaram à mesa com o Senhor, coxo, aleijado, pobre, cego, aleluia, porque não são presos nas coisas deste mundo, aleluia, aramanai, mas busca o que vem do alto, espera no Senhor, aleluia, glória a Deus, espera no Senhor, busca o que vem do alto, esses vão cear com Deus, cear com o Senhor, não seja orgulhoso, aleluia, e não rejeite o convite do Senhor. Amém, glória a Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Contudo, há muitos que virão a ser primeiro, coxos, cegos, aleluia, aleijados, serão os primeiros. E aqueles que foram os primeiros convidados serão os últimos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus venha falar mais e mais com você. Jesus Cristo te ama.